Olá, boa noite, acadêmicos, paz e graça, paz do Senhor, paz seja convosco. Estamos mais uma noite de quinta-feira, aqui pela Uninter Polo de Chapecó. Hoje temos a grata honra de recebermos aqui conosco o pastor Mário Paiva. Ele é pastor, casado, e promotor de desenvolvimento institucional para a região sul da Sociedade Bíblica. Também está conosco o nosso aluno Maicon, aluno tanto das Ciências da Religião, já formado em Teologia, e também é pós-graduando em Teologia. Para nós é uma grata honra termos o senhor aqui com a gente, pastor Mário. Como é que está? Paz e graça, paz do Senhor. Paz do Senhor, Cleberson, Michael, todos que nos estão aí vendo, nos assistindo. Alegria estar conosco aqui de Porto Alegre. Graças a Deus começou a chover aqui, o estado aqui no Rio Grande do Sul está uma seca muito grande, e graças a Deus veio uma chuva para cá hoje. Michael, sua saudação inicial aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que estamos? Paz do Senhor, irmão Cleberson, paz do Senhor, pastor Mário, estamos bem, graças a Deus, aqui na nossa casa, aguardando a chuva. Estamos precisando de chuva também. Exato. Hoje à tarde já começou o tempo fechar, pastor Mário? Acho que a chuva vai para aí logo, já está subindo. Se Deus quiser. Você que está nos acompanhando pela live, você que está chegando agora, você que é nosso aluno Uninter, você que é nosso amigo, eu peço que você curta esta live, compartilhe ela com os seus amigos e comente. Pode mandar as suas perguntas aqui, que o pastor Mário está aqui hoje para responder, dirimir as dúvidas, né? Nós temos a grata, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade de estar juntamente conosco aqui. E já vamos à primeira pergunta, sem perca de tempo, né? Pastor Mário, como é que foi o seu encontro, então, aí com a Sociedade Bíblica? Quando e como o senhor começou a trabalhar na Sociedade Bíblica? Como é que o senhor conheceu a Sociedade Bíblica? Conta para nós aí um pouquinho da sua história. Bem, tem que resumir. Sim. Bem resumido mesmo essa história, que é uma história, assim, muito legal na minha vida. Eu entrei na Sociedade Bíblica em janeiro de 2008, mas a Sociedade Bíblica foi uma resposta de Deus na minha vida. Estava, como muitos homens de Deus, mulheres de Deus, passam por um deserto. Eu estava vindo de um deserto muito grande, sem trabalho, passando uma situação muito complicada com a minha família na época. E Deus abriu essa porta na Sociedade Bíblica sem eu pedir para entrar na Sociedade Bíblica, né? Foi uma porta que Deus me fez encontrar numa reunião de pastores, na época o gerente, que hoje está no Rio de Janeiro, o pastor Assir, e por incrível que pareça, Cleberson, quem me indicou para o pastor Assir foi o pastor Cícero, que é o seu chefe. Né? Olha só. Foi ele que me indicou para o pastor Assir. Né? Então, ele me indicou para o Assir, para me procurar, mas o pastor Assir não sabia como me encontrar aqui em Porto Alegre. E nós nos encontramos, Deus nos fez nos encontrar numa reunião de pastores, e ali começou a minha história. Ele me convidou para trabalhar na Sociedade Bíblica, e essa história já vai há quase 12 anos e meio. Que bom, né? Uma linda história, né? Resumindo essa história, né? Sim. Inclusive, mandar o nosso abraço, a nossa saudação ao professor e pastor Cícero, né? Que é o nosso coordenador da área de Humanidades e da Teologia. Pastor, como é que o senhor pode retratar para nós, explicar para nós sucintamente, assim,
sobre a importância da sociedade bíblica no Brasil, no contexto da igreja. Nós vemos o desenvolvimento das sociedades bíblicas mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, e aqui, essencialmente no nosso país, no Brasil, a importância da sociedade bíblica para o Brasil e para a igreja. Ótima pergunta, Cleberson. Contando só um pouquinho da história das sociedades bíblicas, né? A sociedade bíblica aqui no Brasil, no mês que vem, no dia 10 de junho, que também é o dia do pastor, né? Completa 72 anos como sociedade bíblica do Brasil. Mas o movimento de sociedade bíblica já existe há mais de 200 anos no mundo. A primeira sociedade bíblica ela foi fundada em 1804 na Inglaterra, em Londres, né? Ela existe até hoje. Dela se espalhou pelo mundo todo o movimento de sociedades bíblicas, mas o desejo das pessoas, a facilidade de ter a Bíblia Sagrada vai muito antes do movimento de sociedade bíblica. Isso começou lá já com os reformadores, né? Com Lutero, né? Traduzir a Bíblia para o alemão do povo, era o desejo de Lutero que as pessoas tinham a Bíblia. Então, esse trabalho já vai de séculos, né? E hoje as sociedades bíblicas, que hoje são 147 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, atendendo mais de 200 países, trabalho extremamente relevante. Porque onde está a sociedade bíblica, né, ela é uma parceira muito próxima, muito íntima da igreja. Né? A gente diz assim, eu costumo dizer, a igreja são as semeadoras. Né? Eu, você, cada igreja somos os semeadores. Mas existe um lugar onde essas sementes são produzidas, onde elas são estocadas, onde tem a facilidade das pessoas encontrarem as escrituras dos diversos formatos, e hoje em formato digital, e é a guardiã das traduções, que cuida da questão da tradução da Bíblia. São as sociedades bíblicas, né, espalhadas pelo mundo. Então, a importância da igreja brasileira orar pela sociedade bíblica, apoiar a sociedade bíblica, contribuir com a sua sociedade bíblica, ajudá-la nesse trabalho, que também nós temos um trabalho social muito grande. Convido os que estão nos ouvindo, entrem no nosso site, em nossas redes sociais e vejam o trabalho relevante que as sociedades bíblicas têm. Então é importante esse trabalho de parceria muito próxima, muito íntima da igreja com a sociedade bíblica do Brasil. Maicon, tem alguma pergunta aí? Já temos algum comentário aí para o nosso pastor Mário? Até o momento nós não temos perguntas, mas alguns comentários aqui de alguns alunos, alguns participantes que estão junto conosco. A gente está pedindo aqui, então qualquer dúvida pode nos enviar a sua pergunta que com certeza o pastor vai estar respondendo. Pastor Mário, então nesse contexto então da nossa igreja brasileira, o pastor falou sobre a sociedade bíblica, ela ser uma espécie de guardiã da palavra de Deus, das escrituras sagradas, dos textos, né? O texto recebido, o texto crítico, né? Que há tanta discussão qual o melhor, qual o menos confiável, o mais confiável em si. A sociedade bíblica sendo a guardiã, vamos dizer assim, das escrituras sagradas. Então, no contexto da igreja brasileira, qual é a importância da Bíblia Sagrada para a nossa fé? Repete, por favor. Sobre a importância da Bíblia Sagrada para a nossa fé, para a igreja brasileira, a importância de uma boa tradução. Pastor, me ouve?
Bom, nós vamos tentando reconectar aqui, a partir do instante que o pastor voltar aqui, como ele estava nos falando, estava chovendo lá em Porto Alegre, e provavelmente o tempo lá mexeu com a conexão, mas ele já estará voltando. Então, como o pastor estava falando aqui, pessoal, vai compartilhando essa live, comenta, participa, sobre a importância da sociedade bíblica, né, Maicon, e das igrejas serem contribuintes da sociedade bíblica, né? Porque voltamos aí. Voltou? Eu estava falando, pastor, sobre a importância das igrejas serem contribuintes com a sociedade bíblica, e também eu estava lhe perguntando sobre qual é a importância da Bíblia Sagrada nesse contexto de plurireligiosidades, nos dizem que nós estamos vivendo hoje, né? Conseguiu me ouvir? Beleza? Sim. Ok? A Bíblia eu creio, sem dúvida nenhuma, não tenho nenhuma dúvida de falar disso, não só por aqui, mas em qualquer lugar, não porque eu trabalho na sociedade bíblica, mas por uma questão de fé. A Bíblia, ela é inerrante, infalível, palavra de Deus, revelada a nós. Como o nosso consultor de tradução, o Dr. Wilson Schultz, costuma usar essa frase, eu gosto muito dessa frase dele, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus em linguagem humana. Então, Nossa. Ela é revelada usando... e a própria Bíblia, ela fala é o único livro que fala de si mesmo, ela é inspirada por Deus, e Deus usou a sua melhor ferramenta para trazê-la a nós, que foi inspirar os homens a escrevê-la. Os seus mais de 40 autores, nesses 1.500 anos de formação de toda a Bíblia, e tem uma pergunta, acho que já fizeram essa pergunta para vocês, já me fizeram várias vezes. Papel aceita tudo. Já ouviram essa frase? Né? Marco, Cléber, já ouviram essa frase? Né? Papel aceita tudo. Sim. Só que essa frase para a Bíblia não cabe. Essa frase cabe para qualquer outro tipo de livro. Para a Bíblia não cabe essa frase. Porque a Bíblia é antes do papel. A palavra, não como nome Bíblia, mas como palavra de Deus, ela é antes do papel. Ela, na verdade, a palavra de Deus transmitida oralmente, ela existe antes da escrita. Então, quem está acostumado a ler as escrituras do Antigo Testamento, há uma ordem de Deus para transmitir a sua palavra aos filhos, no caminho, na família, em casa, enquanto eles caminham, transmitir a palavra de Deus. E não havia escrita ainda. Né? Eu não sei se eu estou errado na minha colocação, mas os fenícios que começaram essa questão de sinais da Bíblia, e depois desenvolver a escrita com os egípcios, e isso não havia nem papel. Não havia Sim. nem papel. Né? Foi usado que materiais? Placa de barro, pedra, madeira. Eu brinco que a primeira pessoa que usou um tablet foi Deus, né? Deus escreveu e usou o primeiro tablet, né? Então, a palavra de Deus vai do tablet ao tablet, né? Isso. Com os 10 mandamentos. Deus deu os tablets para Moisés, né? Como nós estamos em um... Então, a palavra de Deus, essa frase aí é muito boa. Né? Como nós estamos em um ambiente virtual, existe um meme bem conhecido, assim, que aparece Moisés recebendo as tábuas da lei, dizendo: Moisés foi o primeiro a baixar o arquivo diretamente da nuvem, né? Recebeu diretamente de Deus. Exatamente, bem isso. Exatamente, é isso aí. Então, e outra coisa, a Bíblia Sagrada,
diferente de qualquer outro livro, a Bíblia tem que ser... Ela não é um livro para ser lido como um jornal, como um livro comum. Precisa de uma atitude de oração. Como ela foi revelada por Deus, pelo seu Espírito, para entendê-la, para iniciar pelo menos esse entendimento da Bíblia, precisa ter a presença do Espírito Santo com a gente e ter uma atitude de fé. Sem fé, não tem como aceitar a Bíblia. Precisa ter a fé. E não é uma fé morta, não é uma fé vazia, é a fé em Cristo. Antes de eu passar para o Michael fazer uma pergunta aí, vai trabalhando a tua pergunta, Michael. Em cima disso que o senhor está falando, e sobre o ambiente religioso no Brasil, então o senhor diria que a Bíblia, esses 66 livros que a igreja protestante usa, vamos dizer assim, o cânon bíblico da igreja evangélica brasileira, é a verdade ou contém a verdade? O senhor conseguiu escutar a pergunta? Me ouve? Pastor Mário? Deu uma travadinha, eu acho, de novo no sinal. Maicon, temos alguma participação e quem está participando com a gente, vai falando aí. Quem está entrando na live? Aqui temos entrando na live a Sandra e Natanael, temos o Charlie Angelim, acabou de entrar na live também, Josiel Souza, acabou de entrar na live, a Rosana Weber Carvalho, acabou de entrar, a Esther está acenando e mandando um oi. Um abraço para os nossos acadêmicos, né? Para o Charles, que também é um aluno muito assíduo aí, né? Tanto da teologia, tanto das ciências da religião. Também ao pastor Natanael, que entrou aí também na live. Ao vivo acontece esse tipo de coisa, né? Se dependesse de nós teríamos uma conexão aqui sem nenhum empecilho. Mas, voltando ao assunto, Michael, sobre a Bíblia, só aguardar, estamos aguardando que logo o pastor entra novamente, sobre a importância da Bíblia nos nossos dias atuais, porque muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro tão velho que não é nem um pouco contextualizado com os dias atuais. O que você percebe, você já como um bacharel em teologia, pós-graduando em teologia e cursando ciências da religião, como que você vê isso? Eu percebo isso de uma forma muito simples. Se nós formos pegar, por exemplo, o Decálogo, são os 10 mandamentos, o Decálogo praticamente ele é uma lei universal. As leis civis hoje, praticamente todas estão baseadas em cima dele. Para as pessoas que muitas vezes, por um ou outro motivo, não sabem, costumam dizer, não, a Bíblia é um livro velho, ultrapassado. Eu quero dizer para essas pessoas que para cada coisa que você possa pensar ou imaginar, você encontra uma resposta dentro da Bíblia. Tem para aqueles momentos, muitas vezes, onde hoje, devido a essa situação da pandemia, onde nós estamos passando, tem um certo isolamento. Ao lermos a Bíblia, nós sentimos que o próprio escritor dela, o próprio autor dela, que é Deus, o autor da Bíblia, ele está muito próximo de nós. Nós nos sentimos confortáveis. Por exemplo, quando você está achando que as pessoas te abandonaram, você vai lá e lê na Bíblia, por exemplo, que Deus não te abandona. Voltou o homem. Olha aí. Me ouve, eu vou lhe refazer a pergunta. Se a nossa Bíblia, nosso cânon bíblico, contém a verdade ou é a verdade? Rapaz, se você me perguntar sobre o cânon, nós vamos entrar pelo cânon, né? Essa questão do cânon é uma questão muito complicada. Isso não é só dos nossos estudiosos aqui no Brasil, como em qualquer lugar.
é um assunto muito... é interminável. É quase que a mesma coisa que falar sobre a predestinação, né? Os calvinistas e os arminianos. É uma discussão que não vai terminar. Nós temos aqui no Brasil 2 cânons, basicamente, né? É chamado de cânon protestante, evangélico, e o cânon católico, chamado de cânon católico. As Bíblias são iguais, né? A questão dos 7 livros a mais no cânon católico não tira o valor da Bíblia. Infelizmente, eu já vi assim, cristãos falando assim, ai, é a Bíblia católica, parece que eu não... Gente, o Lutero, quando traduziu a Bíblia, ele traduziu com os chamados de apócrifos, né? Ou, na verdade, teria que chamar de deuterocanônico, né? Essa é a palavra correta. Ele colocou no lugar especial e explicou por que ela foi traduzida. Então, como fato histórico, não desmerece nada se tem 7 livros a mais. Isso. Lutero, do seu trabalho de tradução, ele teve problema com o livro de Tiago, né? Que depois ele mudou a cabeça dele, né? Enfim, essa questão do cânon, a Bíblia é um livro, nós temos que aceitá-la como ela está, o nosso cânon é esse aqui, aceitá-la pela fé, e é o que nós temos, os achados que estão, às vezes, coisas que são descobertas, elas, vai mexer no cânon hoje? Não vai. Isso, o senhor poderia falar para nós sobre as descobertas das cavernas de Qumran? Poxa, aquele talvez, historicamente, talvez seja o maior achado de comprovação da veracidade da Bíblia. Sim. Talvez, por quê? Talvez, vou citar além de outros livros que foram achados nos rolos lá nas cavernas, foi achado um rolo intacto de Isaías. Nossa. Foi achado um rolo intacto, muito bem preservado, de Isaías, de um rolo de pergaminho lá, né? E isso em 1947. Os estudiosos, quando foram comparar com os textos da época, nada era diferente, era igual. Né? O texto corroborou, autenticou o que já nós tínhamos na época, né? Então, a arqueologia, ela é uma ferramenta tremenda que corrobora e autentica o valor e a veracidade da Bíblia Sagrada. Porque com o passar do tempo, né, muitas questões foram levantadas quanto à veracidade do texto bíblico, se tinha sido feito alterações significativas no texto bíblico, e esses achados foram totalmente na contramão, né, em comprovar que o texto continua, o significado em si é o mesmo, né? Uma coisa, as pessoas hoje têm um certo problema tem um erro de achar que atualização de um texto, a tradução, atualizar um texto é mexer na autenticidade dela, ou na veracidade dela, né? Ou na originalidade dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, o nosso texto mais antigo que veio para o Brasil, né? Chamada hoje nós chamamos de Almeida Corrigida, ARC. É o texto do texto que veio há mais de 300 anos atrás. Se pegar o texto, muito pouco ela mudou. Praticamente, o texto de Almeida é quase que inalterado. Quem lê Almeida e gosta de Almeida Corrigida, e a Sociedade Bíblica continua publicando ela, porque tem o seu público, não há nenhum erro nisso. Nós respeitamos quem gosta da corrigida, mas ela é quase que obrigatória, é obrigatório ter um dicionário junto.
ou uma Bíblia que já tenha dicionário, ou um dicionário bíblico junto com ela. Porque tem termos muito antigos. É um português muito antigo. Exato. Melhorou, né? Ela deu já nos anos, finalzinho dos anos 40 e no início dos anos 50, foi lançada a que nós chamamos hoje de ARA, Almeida Revista e Atualizada. Mas essa atualização já tem seus lá 60 anos. E essa se tornou a queridinha principalmente dos pentecostais, né, da igreja brasileira, né? É o texto que eu uso. Os textos que eu memorizei são na Almeida atualizada. Se eu perguntar um texto hoje, mas já é um texto de 60 anos. Sim. E os especialistas em idiomas, tradução, os linguistas, todos eles sabem disso. Todo idioma, com os anos, eles vão mudando. Aham. E o português, o nosso português do Brasil, ele é bastante diferente do português de Portugal. Por exemplo, vou usar um texto, que eu acho muito engraçado usar isso aí. Na Almeida Corrigida, né? Lá no 1 Coríntios 13, na Almeida de 69, que a Sociedade Bíblica voltou a imprimir, porque tem aqueles que gostam da Almeida Corrigida de 69. Sim. Tá? 1 Coríntios 13 está a palavra caridade. Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e se eu não tivesse caridade, qual é o entendimento que nós temos de caridade hoje em dia? O que a gente pensa de caridade hoje em dia? Uhum. Trabalho social, uma coisa assim. Mas quando Almeida, lá em 1600 e pouco, traduziu, o entendimento de caridade para a época era outro. Sim. Isso já deu uma mudada, que depois a Almeida Corrigida passou a usar amor. Mas agora, imagina eu dizer para minha mulher, né? Casei contigo por caridade, né? Não ia ficar legal isso, né? Porque a expressão caridade para nós hoje é outra. Tem bastante diferença, né? A mesma coisa. Então, hoje nós temos aí muita diferença. Em 2017, a Sociedade Bíblica foi lançada a nova Almeida atualizada, que é a revisão da Almeida atualizada. Então, aquilo que já era excelente ficou muito melhor. Então, ela ficou muito mais clara na sua leitura. Quem lê a Almeida atualizada, a nova Almeida atualizada, e já está acostumada com o estilo do Almeida, isso aqui é Almeida. Sim. Mas com palavras mais atuais. Exato. Por exemplo, vou usar um exemplo que vocês estudam, os cabeças aí da teologia sabem bem. Lá em 1 João, sobre a questão, lá em 1 João, capítulo 2, se eu não me engano, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essa palavra concupiscência, ela é tanto difícil de pronunciar. Exato. E ela precisa de um dicionário, não é todo mundo hoje em dia que é concupiscência. E a gente, no dia a dia, até na igreja, a gente usa essa palavra? Não, dificilmente. A gente não usa, dificilmente. Como é que está na nova Almeida agora? Desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Facilitou, simplificou, né? Facilitou. Então, quem tem a nova Almeida agora, usa muito menos dicionário. Exato. E ela é riquíssima. Uma coisa que eu gostei. Eu já li ela inteira mais de uma vez. Ela é a nova Almeida atualizada. Ela é riquíssima nos versículos cruzados, as referências cruzadas. Então você faz uma viagem pela Bíblia só nas referências cruzadas, que ela é muito rica nisso. Sim. E é claro,
clareza dela ficou muito melhor, sem dúvida nenhuma. Isso não tem nada a ver com mexer na originalidade, é somente atualizar palavras. Melhorar a compreensão, né, Pastor Mário, para que os ouvintes, ao ouvir a mensagem, consigam compreendê-la melhor, né? Maicon, tem pessoas chegando na live aí? Tem o nosso amigo Jeremias, Jocely Irazok. Ele está deixando um comentário aqui. Parabéns aos integrantes presentes na live. Cleberson, Maicon e Mário Paiva. Um grande abraço ao nosso amigo Jeremias. Também Sandra R. Sampaio enviou um aceno e está participando junto conosco na live. Ok. Pastor Mário, já queremos até mandar um abraço aqui, aproveitando, para o nosso querido Jeremias, que está nos acompanhando. Esse camarada é simplesmente um PhD em teologia e arqueologia. Estará conosco quinta-feira que vem. Aproveitando que o senhor estava... Tem que ter cuidado com o que eu vou falar, para um fera aí, né? Imagina. O senhor estava falando sobre a Bíblia, sobre o cânon bíblico, a importância da Bíblia, e nós teríamos um seminário de ciências bíblicas, dia 26 e 27 de junho, aqui em Chapecó. Como é que está, por conta da pandemia, como é que está, em que ponto estamos? É uma pena, tudo isso, não só aqui no Sul, Brasil todo, mundo todo, né? Quando é que nós íamos imaginar que nós iríamos ver uma situação dessa no mundo todo? No mundo todo, né? Basicamente, o seminário provavelmente não aconteça mesmo na data de junho. Eu não aqui estou batendo martelo, mas, por experiência própria, como eu já trabalhei em outros seminários, o mês anterior, nós estamos praticamente a um mês da data agendada. Esse um mês antes é um mês decisivo para um evento como esse. Né? Porque não adianta falar muito tempo antes que o pessoal esquece. É natural isso. Né? Então, o mês anterior seria um mês decisivo. E por causa dessa situação que a gente está vivendo, então ele não vai acontecer, né? Nós estamos trabalhando com a igreja local, aí em Chapecó, conversando diretamente com os pastores, para nós, próxima semana, vou ter mais uma conversa com eles, nós definirmos se há na agenda da igreja, porque essa data está na agenda da igreja, né, desde o ano passado. Sim. Se há possibilidade na agenda da igreja, esse ano ainda, final do ano ali, novembro ou dezembro, se há possibilidade de nós encaixarmos o seminário ali, maravilha, teremos esse ano. Caso não, nós vamos transferir para o 2021 para a cidade de Chapecó mesmo, que já faz muito tempo que a gente quer fazer em Chapecó. Tá? Então, daqui uns dias eu mando uma mensagem para o Cleberson e para o Conselho de Pastores aí de Chapecó, e dando o 100% de uma palavra final nossa. Né? E pode contar com a gente aqui, a gente já estávamos, né, nessa parceria de divulgação, inclusive com os nossos alunos aqui, e qualquer novidade a gente vai repassando aí. O interessante é que, se porventura não pudermos ter, porque hoje estão acontecendo os cultos e alguns eventos, inclusive semana passada teve um seminário de escatologia, com uma capacidade mínima, né, que são de 300 pessoas. Aí, como é a nível sul, eu sei que pode ser muito pouco, né? A questão é que os nossos seminários, eles não ficam somente restritos à cidade de Chapecó. É lógico que o maior público, com certeza, é da cidade que recebe, sem dúvida nenhuma. Mas nós abrimos para toda a região. Eu havia escolhido muitas cidades próximas de Chapecó.
né, para serem convidadas, não é? Mas como essa questão ainda não está muito definida, essa abertura, essa flexibilização, uma hora abrem, uma hora podem fechar tudo novamente, enfim. Então, melhor a gente... Semana que vem a gente conversa, mas eu particularmente acho mais prudente nós empurrarmos isso para não... para chegar em cima do... Como diz o gaúcho aqui, né? Em cima do laço, nós temos que desmarcar e trazer maiores transtornos. Mas o importante é que o senhor já falou que caso seja modificado a data, continue sendo remarcado para uma nova data aqui mesmo na cidade. Eu acho que para nós, para Chapecó... Chapecó está no meu alvo há muito tempo, de querer fazer um seminário como esse, um evento como esse. Chapecó merece um evento como esse. As igrejas de Chapecó e região, né, não falando só Chapecó, mas para toda a região. Eu tenho pessoas, pastores, amigos aí na região, ali em Xanxerê e outras cidades aí próximas, com que eu já havia feito contato. Então, a região merece um evento de peso, um evento sério, um evento de muito valor, que nós temos um valor uma estima muito grande por esse evento. Queria exatamente falar sobre isso que nós já estamos conversando hoje aqui, sobre a formação do cânon bíblico, a importância da Bíblia na sociedade em que nós estamos vivendo, né? Novas traduções, sobre isso, né? Sim, exatamente. E, é uma pena que toda essa situação, né, que a gente ninguém esperava, mas já estava agendado para estar, um dos palestrantes desse seminário, o Dr. Wilson Scholz. Nossa, que é o nosso consultor de tradução, né? Ele estaria conosco, né? Mas, enfim. Altair Germano, né? Altair Germano, professor, escritor. Isso. Eliezer Moraes, da CPAD, né? Eliezer Moraes, que é palestrante oficial da CPAD. São pessoas homens de Deus, sérios, comprometidos com a Bíblia, com toda o mundo da sociedade bíblica. Né? Sim. Mas Deus tem o controle de tudo, né? É verdade, tudo está no controle. Maicon, tem chegado mais alguém aí para nós já passar para o próximo assunto? Nosso amigo Rafael Bazzi, ele está cumprimentando-nos. Shalom, graça e paz. Também nosso amigo Rodrigo, ele está nos cumprimentando com a paz do Senhor. Deus abençoe. Ok. Eu também tenho aqui no privado, que a gente está compartilhando a live nos nossos, cada um no seu Facebook. Nós temos aqui a nossa gestora, né? A Andréia, está dando o nosso boa noite, agradecendo ao pastor Mário, doutor Mário, pela sua presença na nossa live. Né? Nós agradecemos muito, então, ela em nome da coordenação da Uninter aqui. Também o irmão Joel, que tem uma rádio aqui na cidade, também está cumprimentando com a paz do Senhor. E recebemos aqui um abraço do professor Cícero. Sinta-se abraçado, pastor Mário. Manda um grande abraço, transmito o meu abraço ao pastor Cícero, que nós nos conhecemos de muitos e muitos anos, né? Eu não vou dizer a idade dele, né? Mas ele me conhece desde criança, né? Então, o pastor Cícero tem uma história com a minha família muito grande, então a gente tem um carinho por ele, então um grande abraço ao pastor Cícero. Já faz alguns anos que a gente não se vê. Que bom. Deus vai preparar uma oportunidade para todos nós se encontrarmos, né? Falando sobre Bíblia, novas traduções. Nós recebemos, né, no nosso mercado brasileiro, se assim podemos dizer, o grato presente da Nova Almeida atualizada, como o senhor já estava falando. Inclusive uma Bíblia de estudo, se não me engano, com mais de 40 mil notas de estudo. Quase 45 mil notas. Isso.
E agora, nesta mesma linguagem, nós estamos recebendo a Bíblia de Estudo com notas explicativas de John Wesley. O que o senhor pode nos dizer dessa maravilha? Né? Mais uma obra-prima, mais um trabalho sério da Sociedade Bíblica, em parceria com o Instituto John Wesley. Né? É uma Bíblia com 19 mil notas, com várias blocos, né? Com notas do próprio Wesley, do próprio John Wesley, né? E com muitas notas de pessoas especializadas nas escrituras, focadas no trabalho de Wesley. Então, mais um trabalho primoroso, né? Para quem é amante, como eu, como vocês, da teologia reformada, né? Então, usando o texto de Almeida. Então, é uma ferramenta, assim, o que a gente vai dizer de um trabalho que leva o nome de Wesley, não é? Então, nota 1000 para esse trabalho. A Sociedade Bíblica, desde 2000, já tem em torno de 20 anos, que a Sociedade Bíblica quer lançar esse material. Eu mandei para o Cleberson, você pode espalhar aí o link da nossa revista digital. Sim, logo veio a física, revista, né? Isso. E a revista digital fala muito de todo o trabalho ali, das notas, dos blocos, das orientações, das indicações, das frases de Wesley, né? São umas frases bem símbolos das mensagens de Wesley. E a história do Wesley, o que a gente tem, o que a gente pode falar do metodismo, não é? Isso. O pregador John Wesley, o irmão dele também, né? Também tem uma história fabulosa na história da igreja, né? Então, é mais uma obra primorosa, linda. Sim. Tem nessa capa luxo aqui, tem na capa preta, e tem uma outra cor vinho, uma encadernação de primeira, uma coisa que a Sociedade Bíblica preza muito, desde uma Bíblia de luxo como essa aqui é uma Bíblia de luxo, e uma Bíblia comum como essa é uma Bíblia que nós chamamos de capa brochura. Sim. A capa mais simples, a qualidade é a mesma. O trabalho de qualidade, nós prezamos pelo trabalho de qualidade, tanto numa essa como uma essa. Então, quem compra o material da Sociedade Bíblica, além de comprar um excelente material com um conteúdo sério, de gente séria, homens de Deus, e está levando um trabalho, produto, eu não gosto de usar essa expressão para a Bíblia, né? Produto, mas um trabalho de qualidade, levando aqui. Eu acho que o senhor há de convir que estava faltando, vamos dizer assim, no mercado brasileiro, uma obra de expressão sobre a figura de John Wesley. Tão importante. E tanto que a teologia majoritária do nosso país é uma teologia pentecostal, armínio-wesleyana, né? E, no entanto, faltava para nós, para o mercado brasileiro, para nós teólogos, uma obra de peso como essa Bíblia de Estudo que está se propondo pela Sociedade Bíblica, né? Exato, e a Sociedade Bíblica vem se preocupando nisso já há um bom tempo, né? Com a comemoração dos 500 anos da Reforma, nós lançamos a Bíblia da Reforma. Muito boa, muito boa. Com notas de Lutero. Foi também lançada uma Bíblia sobre a Bíblia, não me lembro o título agora, são tantas, né? Mas também com uma teologia mais reformada. Foi lançada anteriormente. Tem a de Genebra, que já é bem antiga, né? Depois dessa da Reforma, temos a Bíblia com notas de Lutero e com os hinos de Lutero, não é? E agora essa aqui com de John Wesley, que
ela vem, vamos fazer essa problematização, ela vem diminuir as demais? Não, muito pelo contrário, ela vem enriquecer. Eu sempre falo, quem estuda, se propõe a estudar teologia, a ser um professor de teologia, um professor de homilética, um professor de interpretação bíblica, um professor de história bíblica, ele não pode estar focado num texto só. Verdade. Ele tem que ter uma gama, né? Por exemplo, um texto que eu gosto muito, eu tenho, desde quando eu dou uma olhada nela, a Bíblia de Jerusalém. Sim, sim. É obrigatória na prateleira de qualquer estudioso. Não, então, o texto do Antigo Testamento da Bíblia de Jerusalém, para mim é um texto maravilhoso, né? Então, a gente tem que ter a corrigida, tem que ter outros textos, e Bíblia de estudo é a mesma coisa, né? A Bíblia de estudo, é comum a gente ouvir isso na sociedade bíblica. Eu quero a Bíblia de estudo a mais completa que existe. Como se uma Bíblia de estudo fosse dar todas as respostas. Nossa. Né? Não é assim, gente. Professor Mário. Oi, temos que cuidar do horário. Isso, eu já estou cuidando aqui. Chegou uma pergunta para nós, não sei se o senhor consegue visualizar ela na tela, do nosso querido Rafael Bazzi. Pelo seu conhecimento, quanto tempo temos a tradução Bíblia no português chegada no Brasil? Rafael, obrigado pela pergunta. A história das escrituras chegou no Brasil com a abertura dos portos, com a chegada da família real aqui. Com a família real chegando no Brasil, ela abriu os portos para as nações amigas, que seria o Reino Britânico, né, o Império Britânico. Com essa chegada, começou a chegar a história das primeiras edições impressas da Bíblia, é o que a gente sabe aqui da história. Então, isso vem do início do século XIX. Sim. Mas a história da Bíblia, né? Muito maior. O pessoal se animou a fazer pergunta agora no finalzinho da nossa live. Pessoal, o pastor tem outro compromisso. Nós temos que marcar mais. Mas marcar outra. Não, vamos marcar outra. À disposição de vocês. Maicon, cumprimenta nossos amigos que chegaram, fizeram perguntas. Infelizmente, nós temos que finalizar porque o pastor Mário tem compromisso. O Lucas Vaz aqui, então, infelizmente vai ficar a pergunta dele para a próxima live, mas eu vou deixar salvo aqui. E também tem mais alguns amigos nossos aqui, para deixar atualizar. Rafael Bazzi, Rodrigo Solange. E, então, são esses os nossos amigos que estão compartilhando, estão acompanhando também. Tem uma outra pergunta pessoal, que isso outro dia eu vou fazer para o nosso pastor Mário. Cuidado com as perguntas, hein? Pô, não vamos me colocar em... E agradecer a cada um que está acompanhando aqui. São muitos joinhas, muitos comentários, enfim. Agradecemos a participação aqui de vários alunos nossos também aqui que estão acompanhando. Enfim, um abraço muito de coração a todos. Ok. Pastor Mário, não temos palavras para agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço estar com vocês. Cleberson, vê a data aí, depois a gente conversa no privado. E a gente está à disposição. Eu gosto muito do assunto, é um assunto apaixonante, a Bíblia é um livro apaixonante. E eu saio dessa live para uma outra live, que agora a gente vai falar sobre o livro de Filipenses, numa live aqui com alguns pastores da igreja. Como enfrentar com alegria nesse tempo. Então, a gente vai aprender com Paulo sobre alegria no livro de Filipenses no tempo presente. Então, daqui a pouco pode entrar no Facebook que eu vou estar com outros pastores a gente falando sobre isso. Com certeza. Aos nossos amigos que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Pastor Mário, mais uma vez, sem palavras para lhe agradecer. Maicon, Deus abençoe poderosamente. A todos aqueles que quiserem fazer o curso de teologia e estarem conosco na Uninter, estamos aqui, na rua Guaporé 74D. Um abraço. Tchau, gente. Deus abençoe.
Tchau, tchau. Valeu.